Testemunho do irmão Isaac Maele, arrebatado ao céu. Minha saudação a você, amado. Eu sou o profeta Isaac. Minha história começou quando eu tinha 14 anos de idade. Naquela época eu era um membro da fraternidade pentecostal. Um dia eu estava orando sozinho na noite e eu vi uma visão. Um encontro de anjos que estavam adorando o Senhor no céu. Quando eles continuaram a adorar o Senhor, um dos anjos deixou o encontro e se juntou a mim. Ele disse para mim: Isaac, você é escolhido pelo Senhor para uma grande obra para o reino dos céus. Você deve se preparar porque em alguns dias viremos para levá-lo a uma visita ao céu e depois ao inferno. 2 anos depois, o Senhor falou a um evangelista. Ele disse: Diga para Isaac que eu estou vindo tomar ele para o céu e o inferno. O cumprimento da palavra do Senhor veio. Passando um dia estávamos reunidos orando por minha irmã, porque ela teve problema de concepção. Ela estava lutando para conceber. Nós iniciamos uma oração a fim de buscar o rosto do Senhor por seu problema, e nós viemos para ajudá-la em oração, como a Bíblia diz, orar um pelo outro. Foi durante esta oração de intercessão que eu fui visitado pelo Senhor. Em primeiro lugar, Jesus disse para mim dizer para minha irmã não ter medo. O Senhor disse: Eu ouvi a oração dela, e eu vou dar a ela a criança que ela está querendo. Ela tem que parar de perguntar, ela deve começar a me adorar. Em seguida, a visão terminou, depois que transmiti para minha irmã a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Nós começamos a adorar o Senhor. E enquanto nós estávamos adorando o Senhor Jesus Cristo, eu desmoronei no chão. Quando eu desmoronei no chão, percebi que eu vi meu corpo que estava deitado no chão, e meu espírito estava de pé. Então de repente eu vi uma brilhante e intensa luz em torno de mim. Era um anjo do Senhor. Dentro desta luz eu olhei para o anjo do Senhor e eu perguntei: Quem é você? Ele disse para mim: Você se lembra quando você tinha 14 anos e você teve uma visão de anjos adorando o Senhor, no reino celestial? Eu sou um dos anjos que você viu nessa visão. Na verdade eu sou o anjo-chefe, Gabriel, o mensageiro do Senhor. Depois que o anjo se apresentou para mim, o anjo disse: Devemos viajar. Eu perguntei a ele onde estamos indo. Imediatamente vi uma escada em forma de nuvem apareceu. Era da terra até alcançar as nuvens no céu. A escada era azul brilhante. Havia ali uma nuvem em torno desta escadaria. Entramos na nuvem e começamos a subir nessa escada. Estávamos nos movendo em uma velocidade impossível de descrever, com vocabulário humano. Quando chegamos ao céu, a nuvem que estava transportando nós como um elevador parou. Então eu vi o céu se abrindo. Eram relâmpagos e trovões e aplausos. Eu estava iluminado por uma luz intensa. Vi muitos anjos vindo e descendo da escada. Outros estavam indo para o final da escada. Havia um homem que não tinha asas. O arcanjo Gabriel revelou-me que era o Senhor Jesus Cristo e que ele me chamou para uma missão, para o seu reino. De longe o Senhor Jesus falou e disse: Estou chamando você para um grande trabalho, uma missão. Eu estou enviando você para avisar meu povo, a minha igreja. Você deve lhes dizer e insistir que eu vou voltar. Jesus lamentou e me disse: Porque os meus muitos servos não conseguem avisar meu povo sobre o meu retorno. Eles estão deixando de avisar a igreja sobre coisas que estão prestes a acontecer na terra. É por isso que eu uso você. Vai dizer ao meu servo para avisar minha igreja sobre o meu retorno iminente. Você deve dizer-lhes para se concentrar no céu e no inferno. Eles estão se concentrando nas demais coisas temporárias terrestres que estão passando. Em Mateus capítulo 6 verso 33, eu disse: Buscai primeiro o reino do céu e todo o resto será adicionado para você. Mas meus servos estão se concentrando em coisas que estão passando, e são temporárias. Não é pecado ter o bem desse mundo,
Mas qual é o ponto de ter o bem deste mundo se você está indo perder sua alma? Eu estava com o arcanjo Gabriel quando Jesus estava falando comigo em uma distância relativa. Nós estávamos perto das escadas, quando Gabriel me mostrou o arcanjo Miguel que estava em torno de muitos anjos. Ele disse que Miguel é aquele que vai liderar a guerra no último dia contra a força das trevas que controla a terra. Miguel é o general do exército do céu. Cada vez que o Senhor Jesus é invocado pela igreja em época de conflito e adversidade, ele emite e ordena uma instrução para Miguel intervir na terra. Quando Jesus Cristo é invocado como Senhor dos exércitos, ele dá ordens para Miguel naquele tempo. Miguel, o grande príncipe que protege seu povo quando surgir e haver um momento de angústia tal como não aconteceu desde o início das nações, até então. Mas naquela época todos cujo nome é encontrado escrito no livro serão salvos. O anjo Gabriel me lembrou a palavra do Senhor Jesus Cristo. Ele disse: quando você voltar para a terra, você deve dizer aos pregadores para concentrar sua pregação e mensagens no tempo final, porque o tempo está correndo. Eles devem manter a igreja todo o tempo pronta. Foi o arcanjo Gabriel que me disse que ele lida com as mensagens. Quando um cristão está fazendo petição, ele implanta anjos de seu departamento para coletar a oração, e também para trazer a resposta de Deus para o crente. Me foi mostrado um anjo do Senhor viajando para a terra com uma bênção para um crente, mas esse cristão já desistiu de esperança. Ele parou de orar. Muitos crentes têm suas bênçãos roubadas porque eles não perseveram em orações. Devemos continuar orando até recebermos respostas às nossas orações. Devemos entender que há guerra e oposição contra suas orações nos lugares celestes. A menos que perseveremos em orações, vamos perder a bênção do Senhor. Anjos são regrupados no céu em categoria diferente. Lembro-me de uma noite eu estava dormindo. Era 3 da manhã quando eu ouvi alguém bater na porta. Eu disse à minha esposa: como alguém pode bater na porta a esta altura da noite? Então eu me levantei e fui abrir a porta. Na verdade, isso estava acontecendo em uma visão. Quando abri a porta, vi um anjo do Senhor ao lado da porta. Perguntei: quem é você? Ele respondeu: eu sou o arcanjo Rafael. Eu sou responsável por operação cirúrgica e da saúde da igreja. Imediatamente este anjo realizou uma operação na minha cabeça. Depois começamos a voar para o céu. Quando estávamos voando, eu perguntei a ele sobre a operação que ele realizou na minha cabeça. O anjo disse: a operação que tenho realizado em sua cabeça espiritual. O propósito desta operação foi remover os pensamentos de distração e pensamentos que não se alinham com a palavra do Senhor. No céu existem anjos que são designados para lidar com sua saúde. O anjo do Senhor disse: assim como você tem muitos departamentos na igreja, assim anjos do céu são agrupados em diferentes departamentos. Mas eu sou o anjo-chefe, responsável pelo departamento de saúde. Toda vez que você orar a Deus no nome de Jesus Cristo para a saúde, eu implantei anjos do meu departamento. Há pessoas que oram para o anjo Rafael, mas isto não é bíblico. Oramos a Deus no nome de Jesus Cristo. Como resultado, o anjo receberá instruções do Senhor. Eu estava subconsciente na igreja. Nesse momento, quando eu estava tendo essa visão, as pessoas pensavam que eu estava possuído por demônios, e eles queriam exorcizar-me. Muitos pastores estavam tentando expulsar demônios do meu corpo, mas não houve reação. Um desses pastores teve discernimento. Ele disse a outro pastor que eu estava em coma porque o Espírito Santo estava trabalhando comigo. Ainda assim eles continuaram a expulsar demônios do meu corpo enquanto eu estava em coma. O arcanjo Gabriel me transportou para uma região de luz intensa e brilhante no céu. Eu vi anjos de luz brilhante adorando o Senhor que estava sentado em seu trono.
Gabriel me disse que a adoração é a principal atividade que importa no céu. Gabriel disse que anjos e humanos foram todos criados para contemplar e adorar o Senhor. Eu vi anjos e os 4 seres vivos, incluindo os 24 anciãos, adorando o Senhor. Eu olhei e ouvi as vozes de muitos anjos e criaturas vivas e anciãos que cercam o trono. E seu número foi de miríade e milhares de milhares. Disseram em voz alta: digno é o Cordeiro que foi morto, receber poder e riquezas de sabedoria, e força, honra e glória e bênção. E ouvi cada criatura no céu e na terra e debaixo da terra e no mar e tudo que há neles, dizendo: para aquele que se assenta no trono e para o Cordeiro seja louvor e honra e glória e poder para todos sempre. Então o Senhor Jesus Cristo de seu trono de glória me disse: eu te fiz para me adorar, mas em muitas igrejas pastores estão recebendo toda a glória. É verdade que as pessoas estão me adorando, mas pastores estão acima, e isso é uma forma moderna de idolatria, exaltando seus nomes e sendo honrados e adorados mais do que meu nome. Jesus me disse para lembrar à igreja que é seu nome que é exaltado e não daqueles pastores. Portanto, diz a palavra, Deus exaltou-o para o lugar mais alto, e deu-lhe o nome que está acima de todo nome. Ao nome de Jesus todo joelho deve se curvar no céu e na terra e sob a terra, e cada língua deve confessar que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Depois de visitar o trono do Cordeiro, o anjo do Senhor me transportou para dentro da cidade celestial. As ruas eram de ouro puro transparente, colunas de vidro estupendo. As pedras estavam brilhando. Nada mostrou nenhum sinal de decadência ou idade no céu. Não havia lixo. Havia flores florescendo perpétuas, em todos os lugares, com bosque de árvore. Tudo era luxuoso. O celestial reino de Deus é um reino de ouro construído com pedras preciosas. Toda a infraestruturação construídas com pedras preciosas celestiais brilhante. Vi flores lindas em todos os lugares. O anjo disse: você deve informar o mundo na igreja que existe uma vida luxuosa depois da morte para aqueles que se purificaram. A beleza e luxo do céu é real e as pessoas não devem perder isso por causa de coisas temporárias do mundo. O Senhor preparou esta glória para aqueles que se santificam. Está escrito para não amar o mundo nem nada do mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está neles. Você deve definir seu carinho nas coisas acima, não em coisas da terra. Há grau de glória no céu. Alguns crentes serão mais gloriosos do que outros, dependendo do serviço e sacrifício feito para o reino de Deus. Serviços de cristãos que estão apoiando o evangelismo com seu dinheiro, cristãos que estão em jejum e intercedendo por outros, cristãos que estão evangelizando. Na cidade celestial há lugares de glória que é diferente uns dos outros, lugares menos gloriosos. Infelizmente, eles são de cristãos que estão chocados com a preocupação deste mundo. Eles não têm tempo para Deus. Eles estão ocupados. Eles não têm tempo para o reino de Deus. Embora eles vão entrar no céu, eles não serão gloriosos porque eles não conseguiram usar a oportunidade deles, a fim de ser grande no eterno reino. Eu perguntei a Gabriel se eles são graduados e possuem posições no céu. Imediatamente eu vi o próprio Senhor Jesus Cristo recompensando os santos no céu com ouro e diamante e coroa mais decorada. Crentes no mundo celestial são vencedores da alma. Eles são premiados com grande decoração e gloriosas coroas. Estas coroas diferem no grau de adorno e glória. Havia coroas de diamante, de cobre e ouro, e outras com celestiais pedras preciosas. Sim, existem posição no mundo celestial. A Bíblia diz que os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai, mas nossa glória será diferente na base no serviço que fizemos para o reino de Deus. No mundo celestial existem sistemas de transporte como na terra.
Quando um homem morre em Cristo, o Senhor Jesus tem em sua disposição carros celestes disponíveis que transporta os mortos em Cristo dentro do portão de ouro do reino celestial. É a mesma carruagem que transportou o profeta Elias para o céu. O anjo Gabriel tomou e fomos para a mansão de uma irmã que eu sabia que ela era minha amiga e companheira. Ela morreu em 2015 e estávamos sempre juntos servindo ao Senhor e compartilhando a palavra. Mas a morte nos separou. Fiquei espantado em vê-la no paraíso, no lugar de descanso. Na idade futura, o habitante do paraíso vai estar vivendo na Nova Jerusalém, que é uma parte do céu que ainda não é habitada. Me foi mostrado uma casa de nível em uma área do paraíso que tinha flores de todo tipo. A irmã me construiu uma casa através de oferta de serviço e dízimo. Quando nós entramos dentro de sua casa, notei que estava muito bem mobiliada. Eu vi pedras preciosas e celestes de muitas cores. Depois da casa da irmã nós fomos visitar outra casa, mas lá não tinha móveis nesta casa. O anjo do Senhor disse que o dono desta casa era temente a Deus. Como resultado, ele acabou no céu quando ele morreu, mas ele era infiel em termos de oferta e dízimo. É por isso que sua casa não tem móveis. Depois fomos a um prédio. Nesse prédio tinha muitos móveis, mas havia decadência. O anjo do Senhor disse-me: essas coisas que você vê aqui são coisas que os crentes deram a Deus, ou a homens, mas eles fizeram isso murmurando e com o coração duplo. Toda vez que você dá com o coração duplo, o que você deu acaba neste edifício. Este edifício é tecnicamente um lugar onde oferecem e dão coisas que são rejeitados por Deus. Porque o Senhor se agrada daqueles que dão com alegria. O anjo do Senhor me mostrou o que aconteceu em uma igreja. Eu vi um anjo do Senhor descendo em uma igreja durante os horários de oferta, com um registro, e este anjo estava escrevendo nomes dos doadores. Quero dizer, aqueles que deram de acordo com a Escritura, de bom coração. O anjo estava gravando os nomes dessas pessoas e estava tomando sua oferta para o céu. Gabriel me disse: não ajunteis para si tesouros na terra onde as traças e os vermes destroem, e onde ladrões invadem e roubam, mas armazene para vós mesmos tesouros no céu, onde traça e ferrugem não destrói e onde ladrões não invadem e roubam. O anjo me disse: quando você está apoiando a obra de Deus, você será mais rico no céu, mesmo que você seja pobre na terra. Você pode ser rico na terra e mais pobre no céu. As pessoas costumam me perguntar sobre se Jesus é branco ou preto, indiano ou chinês, mas o Senhor Jesus Cristo é Deus, e Ele é Espírito entre os espíritos que habitam o reino dos céus. Existem diferenças em glória e luz entre os anjos do Senhor. Eles têm seu corpo. Jesus Cristo tem seu próprio corpo. Os remidos têm seus próprios corpos que diferem dos anjos e do Senhor Jesus Cristo. Eu quero esclarecer que o corpo celeste dos crentes é diferente do corpo terrestre e de humanos na terra. O que quero dizer com isso é que as pessoas do reino celestial que eram preto ou branco não são mais preto ou branco por causa da natureza do corpo celestial de glória e luz. Quando eu conheci o Senhor Jesus Cristo no céu e Ele estava cheio de glória e cheio de luz, você não vai ser capaz de suportar essa luz porque é muito mais intensa que o sol. A glória do Senhor Jesus Cristo é maior que o sol quando está brilhando em sua força. O corpo da Nosso Senhor é um corpo transparente de luz, que não existe na terra. É impossível encontrar algo semelhante na terra em comparação. É por isso que eu digo, Jesus Cristo não é negro nem branco, é como o sol em sua força. O Senhor Jesus Cristo é Deus, mas Ele foi forçado a se tornar carne e sangue. Embora Ele não é carne e sangue, Ele é Espírito e luz. Jesus Cristo me deu uma breve explicação sobre a raça diferente de homens. Ele disse que você questionou sobre a origem de diferentes raças de homens na Terra. Você tem que entender isso.
Eu sou Deus e eu sou o Criador que eu quero que os homens sejam diferentes em cor. Mesmo animal tem cores diferentes. Isso não significa que um cachorro preto é criado por um diferente Deus, e o cachorro branco é criado por um Deus diferente. Eu sou o único que decidiu que as raças dos homens diferem pela sua cor. Isso não significa que cada um dos homens tem seu Deus. Eu sou o Deus criador de todas as raças de homens na terra. Quando eu conheci o Senhor Jesus Cristo, ele estava vestido de vestes brancas iluminadas. Havia um cinto de ouro ao redor de seu quadril, e seus olhos eram como chamas de fogo. É impossível encará-lo, assim como o apóstolo João o descreveu no livro do Apocalipse. Jesus Cristo me disse: Eu sou o único Deus verdadeiro que você não leu. Eu sou o único que visitou Abraão e Sará. Eu estava visitando o reino de Deus. Eu vi muitos lugares no céu. Passamos em um lugar onde havia muitos anjos segurando folhas de palmeira em suas mãos. Eles estavam glorificando o Senhor. Depois viajamos em muitos lugares do céu. O mundo celestial é enorme e eles têm muitas estradas espaçosas. O Senhor me mostrou homens de Deus que eu sabia que na terra alguns eram mais gloriosos do que outros. O Senhor apontou para um homem de Deus e me perguntou: Você conhece aquele homem? Ele é William Branham, meu servo, mas as pessoas estão o adorando na terra. Há muitas religiões falsas que começaram na terra após a morte de seus líderes, que eram íntegros. Jesus disse que há pessoas adorando Maria na terra. Eles também são pessoas que estão adorando William Branham, e também o profeta congolês Kim Banku. Eu vi esses homens de Deus no céu. Sua glória foi afetada como resultado de pessoas na terra que estão os adorando. Eu fui concedido para falar com o líder do avivamento, William Branham, que explicou que as pessoas estão abrindo igrejas e estão adorando, apesar do fato de que ele era apenas um homem e um servo. Jesus me disse que as igrejas deveriam remover nomes humanos do serviço e até as músicas e louvor de adoração devem centrar-se nele, não há intermediário. Na verdade, Jesus me mostrou uma sala de audiências no reino das trevas, onde vi 10 demônios poderosos em pé ao redor de um demônio da serpente que estava sentado em um trono. Este demônio tinha asas como uma águia. Ele tinha um corpo de cobra e ele estava comandando demônios em torno de seu trono. Apóstata aberto e oculto, que até levava a igreja na terra. Então o Senhor Jesus Cristo mostrou o evangelista internacional T. L. Osborne, este homem de Deus, quando conseguiu chegar ao céu. Quando eu estava com o Senhor, ele me mostrou a morte de um pecador, e a morte de um cristão nascido de novo. Eu vi um pecador morrendo em seus pecados como resultado. Demônios cercaram seu corpo e eles tiraram o espírito do corpo dele. Esses demônios eram esqueletos. Eles estavam vestidos de preto, e eles estavam segurando flechas. Eu vi esses demônios batendo nas malditas almas com seus chicotes, e eu vi eles levando este homem a uma morada no poço de fogo. Então eu vi um cristão nascido de novo morrendo na terra. Eu vi 2 anjos ao redor de seu cadáver. Eles vieram para transportá-lo para o mundo celeste. Está escrito na casa do Pai tem muitas moradas. Se não fosse assim que eu não teria dito. Depois vi outro cristão morrendo na terra. Como resultado, sua alma acabou em frente ao portão de ouro do céu. Mas surpreendentemente eu vi uma garrafa de cerveja entre ele e o portão. O Senhor disse: A garrafa que você vê é a acusação contra ele, porque ele estava ligado ao álcool. Então o Senhor Jesus Cristo começou a me dar mensagens para seus servos. Jesus disse-me: Diga aos meus servos que é bom me servir, mas sua prioridade deve ser salvar sua alma. Eles podem pregar, eles podem cantar, mas eles têm que lavar sua roupa, para ser digno de entrar no eterno descanso. Suas vidas devem tornar-se um testemunho para os incrédulos,
Os pregadores devem viver pregando para muitas das minhas pessoas que professam ser cristãos, mas eles vivem uma vida que é o oposto dos cristãos. Eles são hipócritas, vivem vidas secretas, que está levando-os para a perdição eterna. Muitos do meu povo estão falhando em se purificarem, em consequência eles estão perdendo suas almas. Mas muitos incrédulos estão vindo a mim no último momento de suas vidas e eles estão entrando no meu reino. Fim.